Olá pessoal, nessa aula vamos discutir um pouco a respeito das interações de partículas carregadas rápidas com a matéria. Inicialmente vamos abordar alguns aspectos gerais da teoria. Partículas carregadas podem ser classificadas em duas categorias diferentes. Partículas pesadas, como por exemplo prótons, partículas alfa ou quaisquer outros íons pesados. Prótons, por exemplo, com energia de repouso de 938 MeVs, e partículas alfa com energias de repouso de 3.727 MeVs. Ou a outra categoria seriam as partículas leves, aonde se encaixariam elétrons e pósitrons, ambos com energia de repouso de 0,511 MeVs. Além disso, outro aspecto importante de lembrarmos é que partículas carregadas são classificadas como radiação diretamente ionizante, o que significa que elas interagem através da lei de Coulomb com as partículas carregadas do meio. Consequentemente, as interações vão ocorrer na forma de colisões com elétrons ou núcleos atômicos, sendo essas colisões elásticas ou inelásticas. Vamos discutir inicialmente as colisões com elétrons atômicos. As colisões podem ser suaves, quando a partícula carregada passa a uma distância b muito maior que o raio atômico. Essas colisões elas são inelásticas, porque elas podem produzir excitação dos elétrons orbitais ou também podem produzir ionizações dos elétrons de camada de valência. Além disso, são colisões onde há pouca transferência de energia por colisão, já que a distância de interação é relativamente grande. Por outro lado, são colisões muito numerosas. Consequentemente, ao longo do trajeto da partícula carregada, aproximadamente da ordem de metade da sua energia é perdida nesse tipo de colisão. Outra possibilidade são as colisões duras, que ocorrem quando as partículas carregadas passam a distâncias próximas do raio atômico. Então, a colisão é uma colisão mais direta entre a partícula e os elétrons orbitais. Essas colisões, em geral, elas são colisões que vão produzir ionizações. Por outro lado, são colisões pouco numerosas, mas com grande transferência de energia a cada colisão. Então, consequentemente, aproximadamente também metade da energia total da partícula, ao longo do seu trajeto, será perdida em colisões dessa natureza. Um ponto interessante é que nessas ionizações, os elétrons podem receber uma quantidade considerável de energia. Consequentemente, eles também se tornam partículas carregadas rápidas dentro do material e podem produzir seu próprio rastro de ionizações. Esses elétrons são chamados de raios delta. Uma outra possibilidade é a aniquilação de pósitrons. Esse é um tipo de colisão mais específica, já que ele ocorre para pósitrons apenas, e nesse tipo de colisão, um pósitron colide com um elétron do meio e ambos se aniquilam, produzindo um par de fótons gama. Além das interações com os elétrons atômicos, partículas carregadas também podem interagir com os núcleos dos átomos. Essas colisões podem se dar na forma de colisões elásticas com o núcleo, que vão ocorrer quando o parâmetro de impacto B da colisão é muito menor do que o raio atômico. Nessas colisões, a partícula é desviada pelo núcleo, perdendo um pouco de energia cinética. O núcleo absorve essa quantia de energia cinética para conservar o momento total da colisão. E o desvio tende a ser mais pronunciado para partículas leves. Partículas pesadas sofrerão poucas deflexões nesse tipo de colisão. Além disso, nós temos também colisões inelásticas com o núcleo, também chamadas de colisões radiativas. Elas também ocorrem quando o parâmetro de impacto da colisão é muito menor do que o raio atômico. Mas nesse caso, a partícula carregada, ao ser defletida pelo núcleo, emite parte da sua energia cinética na forma de energia eletromagnética, como um fóton de raio-x. Então nós temos o desvio com a emissão de um fóton de raio-x, que nós chamamos de raio-x de freamento. Esse processo ele é menos provável que as colisões elásticas com o núcleo,
E, além disso, ele tende a ser mais relevante para partículas leves. A emissão de radiação X em colisões inelásticas com o núcleo é praticamente desprezível para partículas pesadas. A partir então dessas interações, nós podemos definir o poder de freamento para partículas carregadas em um meio. O poder de freamento, ou também chamado de stopping power, ele mede a perda de energia cinética da partícula por unidade de caminho percorrido, incluindo as perdas em colisões suaves, duras e radiativas com o meio. Então ele pode ser expressado como uma variação infinitesimal de energia dE por uma unidade infinitesimal também de caminho percorrido dx, onde o sinal negativo indica a perda de energia. Usualmente, essa grandeza é expressa em unidades de MeV por centímetro. E ela vai depender do tipo de partícula, vai depender da sua energia e também do meio material no qual a partícula se move. Nós podemos então identificar dois comportamentos distintos dependendo do tipo de partícula. Partículas pesadas, em geral, tendem a sofrer poucas deflexões ao longo do caminho, de forma que elas seguem uma trajetória retilínea até serem totalmente freadas. Partículas leves, por outro lado, são mais facilmente defletidas nas sucessivas colisões, seguindo então uma trajetória tortuosa. Usualmente é mais comum definirmos o poder de freamento a partir do chamado poder de freamento mássico. Essa grandeza ela é obtida a partir da razão entre o poder de freamento dE dx da partícula dividido pela densidade ρ do material. Nós expressamos essa grandeza por S e ela vai ser dada em unidades de poder de freamento, MeV por centímetro, dividido por unidade de densidade, que seria grama por centímetro cúbico. Combinando, então, nós teríamos MeV centímetro quadrado por grama. Nós podemos dividir essa grandeza em duas contribuições. A primeira seria o chamado poder de freamento de colisão. Neles são incluídas as colisões suaves e duras com elétrons do meio. E a segunda contribuição seria as perdas referentes às colisões radiativas com núcleos do meio, o chamado poder de freamento de radiação. Então, o poder de freamento pode ser escrito como a soma de dois termos referentes a colisões com alvos diferentes, o S de colisão, que se refere às colisões com elétrons, e o S de radiação, que se refere às colisões inelásticas com os núcleos do meio, ou seja, as colisões radiativas. O cálculo teórico dessas grandezas, em geral, ele é realizado considerando que a perda de energia ao longo do caminho é contínua, na aproximação que nós chamamos de CSDA.